Vamos então à questão 4 da série de desafios da UMIF 2020. Já fizemos o desafio 1, 2 e 3. Temos aqui na playlist, vai estar no card e no final do vídeo. Você pode acompanhar aí. Lembrando que esses desafios já foram resolvidos, tem disponível no site de preparação da UMIF. E o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é refazer essa solução comentando, em vídeo, porque às vezes a escrita ali o aluno não consegue compreender. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Então vamos à questão. O professor Renato, durante a preparação da sua turma para a prova da UMIF 2020, propôs um desafio a seus alunos, cujo enunciado segue logo abaixo. Tente resolvê-lo você também. Sendo H a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo qualquer e R o raio da circunferência inscrita a esse triângulo, prove que o raio é menor do que 0,5, porém maior do que 0,4. O R sobre o H, A razão R sobre H. Então, vamos considerar triângulo retângulo A, B, C, a altura relativa à hipotenusa está aqui, o H, e tem uma circunferência, vai ter um raio R. Ele está querendo R sobre H. Esse raio da circunferência interna, ele tem pelo menos duas formas de você obter uma expressão para esse raio. A primeira forma é envolvendo área. Se eu dividir isso aqui em 3 triângulos, esse triângulo de baixo, lembrando que esses vermelhinhos todos aqui são raio, mas em particular eles são as alturas de cada um desses triângulos. Então, a área do triângulo, do triângulo total, é essa do triângulo 1, mais a área do triângulo 2, mais a área do triângulo 3. Triângulo 1, 2, 3. Agora, a área do triângulo maior, esse pequenininho é o quê? A vezes R. Esse B vezes R, base vezes altura, Porque como é 90 graus aqui, ele acaba fazendo o papel da altura relativa a cada um dos lados. E esse aqui é C vezes R. Então, a área é igual a mais B mais C vezes R. Então, tem essa relação aí. Se eu quero uma expressão para R em termos do raio, eu tenho essa relação aqui. Isso tudo sobre 2, Porque é a base vezes a altura sobre 2. Então, esse cara é o semiperímetro. Eu tenho aqui que o R é a área sobre o semiperímetro. Tem essa relação aqui. Uma segunda possibilidade, se o triângulo é retângulo, quando você fizer aqui, aí você tem 90 graus aqui 90 graus, 90 graus, 90 graus. Aí se esse lado é A, esse pedacinho aqui é A menos R. Esse pedacinho aqui é B menos R. Se aqui todo for B. Correto? Porque esse pedacinho é R. Aí você tem, aqui é um triângulo, não é um triângulo, mas, você tem um quadrilátero aqui, que é a mediatriz, a bissetriz desse ângulo, então esse lado é igual a esse, então aqui tem que ser A menos R.
Aqui a mesma coisa, a bissetriz do ângulo, aqui tem que ser B menos R. Ah, mas por definição, pela nomenclatura, né, eu tinha chamado esse de A, esse de B e esse de C. Então, C é igual a B menos R mais A menos R. Aí você chega numa expressão aqui para R. A C é igual a A mais B menos 2R. Então, R é igual a mais B menos C sobre 2. Enfim, esse não interessa. O que vale, o que nos interessa é essa parte aqui. Beleza? Então, a gente tem essa relação. A área é igual ao semiperímetro vezes o raio. Então, com isso em mente, eu tenho que a área desse cara é o semiperímetro vezes o raio. E, por outro lado, como ele me dá a altura, é o H, que eu quero relacionar H com R, eu vou pensar na área desse cara, que é base vezes altura. Beleza? Então, por um lado, eu vou ter que a área é base vezes altura sobre 2. Por outro lado, essa área também é A mais B mais C sobre 2. Passou um som aí me atrapalhando. A mais B mais C sobre 2, que é o semiperímetro, né? Vezes R. Ok? Então, se eu olhar só para essa igualdade aqui, posso rearranjar. Eu quero R sobre H, então vou passar esse H para cá dividindo. Vai ficar R sobre H. H veio para cá e esse passa tudo para lá. O 2 corta, né? Vai ficar A sobre A mais B mais C. Então, ele dá essa expressão na resolução. Essa questão é muito interessante porque até aqui a gente está usando a geometria. Então, para estabelecer essa relação, nós usamos geometria. Essa parte aqui da área igual sendo o semiperímetro vezes o raio, também não é tão comum assim. Então, bem interessante. Só que a partir de agora, ele vai precisar usar algumas relações aí. E aí ele sai, como ele está trabalhando com desigualdade, ele vai precisar de álgebra aí, bastante de álgebra, que torna essa questão bem interessante. Então vamos à letra A. Observe que esse A com certeza é menor do que B mais C. Correto? Essa é a definição para ser um triângulo, né? A soma desses dois tem que ser maior do que esse. Então, A tem que ser menor do que B mais C. Ok? Se eu somar A dos dois lados, o lado de cá eu vou ficar A mais A é menor do que A mais B mais C. Então, 2A é menor do que A mais B mais C. Ok? Então, eu vou passar esse A mais B mais C é tudo positivo, então eu posso fazer essa divisão. Tá? Então, vou ficar A sobre A mais B mais C. Esse 2 eu vou passar para o lado de lá. 1 sobre 2. Ok? A mais B mais C, A sobre A mais B mais C é quem? É R sobre H. Então, R sobre H é menor do que meio. Questão 1, letra A, verificada. Beleza? Na solução lá do site, ele faz com esse triângulo em pé aqui, então fica trocado as letras, mas é fácil você identificar o que ele fez. Bom, aí na segunda parte, ele vai partir usando Pitágoras. A quadrado, letra B. A partir daqui é a letra B.
ao quadrado é igual a b quadrado mais c ao quadrado. B mais c ao quadrado é igual a b ao quadrado mais 2bc mais c ao quadrado. B ao quadrado mais c ao quadrado, quem é b ao quadrado mais c ao quadrado? Se eu organizar aqui, esse cara é o próprio a ao quadrado. Então, b mais c ao quadrado é igual a a ao quadrado mais 2bc. Aqui é que vem a grande questão. A ao quadrado é maior ou igual a 2bc. Então, vamos provar que a ao quadrado é maior ou igual a 2bc. Vamos de vermelho aqui. Observe, b menos c ao quadrado é maior ou igual a zero, correto? É um número, independente de quem for maior aqui, como é ao quadrado, é sempre positivo. Então, b ao quadrado menos 2bc mais c ao quadrado. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso é maior ou igual a zero. Isso implica o quê? Que b ao quadrado mais c ao quadrado é maior ou igual a 2 vezes bc. Opa, mas b mais c é quem? É a ao quadrado. Então, a ao quadrado é maior ou igual a 2 vezes bc. Verificado. Verificado essa nossa observação aqui, nós podemos voltar aqui. Então, com esse resultado em mãos, eu posso substituir esse valor por a ao quadrado. A consequência disso é que nós vamos ter que essa expressão da esquerda é menor do que essa expressão da direita. Então, com essa expressão aqui, a mais b mais c é menor ou igual a raiz de 2a mais a. Quando a gente inverte, a gente troca o sinal. Então, 1 sobre raiz de 2a mais a é menor do que a mais b mais c. Se eu multiplicar por a, em cima e embaixo, por a, só multiplicar por a. Agora, esse cara aqui é o meu R sobre H. Beleza? Por fim, eu tenho essa expressão aqui. Eu posso colocar o A em evidência e cancelar o A. Eu vou ter R sobre H é maior ou igual a 1 sobre raiz de 2 mais 1. Finalizo racionalizando. Raiz de 2 menos 1 em cima e embaixo. Isso me dá raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, 2 menos 1 ao quadrado, que é igual. Então, R sobre H é maior ou igual a raiz de 2 é 1,4 menos 1, 0,4. Recapitulando, uso primeiro geometria, faço primeiro geometria, uso essa propriedade, a fórmula aqui da área em função do raio e do perímetro, e uso ao mesmo tempo também igualo com a fórmula da área, fazendo base vezes altura, já que ele quer a altura
relacionar a altura com raio. Então a fórmula da área vai relacionar essas duas grandezas. Chegou nessa expressão, acabou a geometria, aí eu vou para uma série de manipulação algébrica. Aqui eu tenho a letra A, iniciando aqui. Uso o fato de que um lado é menor do que a soma dos outros dois. Chego na minha letra A. Na letra B, uso Pitágoras, que é o meu ponto de partida, e vou usando várias vezes aí produtos notáveis, tá? O quadrado da soma, o quadrado da diferença, para ir usando desigualdades. A maioria das vezes que a gente trabalha com desigualdade, para a gente provar, a gente acaba passando por isso, porque isso aqui com certeza é verdade. Então, isso aqui gera sempre uma boa desigualdade para a gente trabalhar. Uma coisa é positiva, aí você, se você quer relacionar duas coisas, você parte do princípio de que é positivo ou negativo e depois rearranja, trocando de lado para obter a desigualdade pretendida. Tá? Então a gente chega aqui à conclusão, desembolando aqui, que o b mais c é menor ou igual que a raiz quadrada de 2 vezes a. Aí com isso, irmãos, a gente vai organizando até chegar nisso aqui. Soma a dos dois lados. Aqui eu poderia ter botado a em evidência e jogado para o lado de lá logo, ficaria até mais fácil. Multipliquei por a dos dois lados e depois cortei de qualquer jeito. Enfim. E aí eu tenho essas desigualdades originadas desses momentos aqui. Tá bom? E aí eu vou mantendo essas desigualdades. Aqui ele coloca estritamente nesse momento. Em algum momento aqui a gente já consegue estabelecer estrito. Na verdade aqui já é maior. Aqui ainda não, porque podem ser iguais, né? Mas nesse momento aqui, quando a gente vai fazer essa substituição, já é estritamente maior. Aqui vira estritamente maior, porque o raiz de 2 não é 0, não é 1,4, é 1,40 e alguma coisa. Beleza? Então a gente usa a racionalização aqui, é uma questão bem completa, com bastante elementos aí de álgebra. Espero que tenha ficado claro. Agora é só praticar, né?